Quero saudar a igreja em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. E hoje eu quero meditar com a igreja, quero meditar juntamente com você sobre a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 11. Que é muito importante nós meditarmos na palavra de Deus, porque nós, muitas vezes em nossas vidas e sempre, fazemos muitos planos para nós. Você tem seus planos, seus sonhos, seus desejos e vontades que estão diante da presença de Deus. Estou falando aqui nem em pecado, estou falando em seus planos, seus projetos diante de Deus. Mas, no entanto, é importante que você tome consciência e tenha uma visão de quais são os planos de Deus para a sua vida. Porque, na realidade, é muito melhor que se viva os planos de Deus para a nossa vida do que viver os nossos próprios planos para satisfazer a nossa própria vontade. Porque os planos de Deus, eles são sempre maiores e melhores do que o meu e o seu. Pode ser que ele não seja um plano que venha te dar riqueza, não venha te encher o teu ego, não venha deixar crescer a tua soberba, a ambição. Quantas vezes se tem tantos planos ambiciosos, que para muitos parece que a ambição é algo louvável, é algo que deve ser tratado e como uma boa característica da pessoa. Mas ambição, em momento algum, na Bíblia, é tida como algo que vem dos céus. Os desejos para satisfazer o ego. Tem gente que tem tanta ambição, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, mais quer, mais quer. E é um poço que nunca enche, é um saco furado, quanto mais coloca e nunca chega na boca, nunca tem limites. E se passa uma vida e às vezes já se tem o que Deus deu suficiente para viver aqui na terra até o último dia de vida, mas muitas pessoas não vivem o que Deus já lhe deu, mas estão procurando viver aquilo que não conseguiu. Não vive pelo que tem, mas se lastima pelo que não tem, pelo que falta, pelo que não foi alcançado. E vive uma vida triste e amargurada, sem conseguir olhar ao seu redor, porque seus pensamentos e coração estão distantes, atrás de sonhos e projetos, e não vive uma realidade, vive uma ficção, vive um sonho, e do qual a realidade não consegue fazer parte, não se consegue enxergar. Então vamos ler aqui, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, como já foi citado. Abra sua Bíblia e acompanhe. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes
até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos que vivemos, para vivermos? Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Amém. Então nós vemos, irmãos, aqui nessa leitura, que o início dessa leitura, do capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, diz assim: portanto, nós também. Por quê? O que significa dizer assim, portanto, nós, você, também? Também o quê? A que ele está se referindo? É necessário olharmos, lermos o capítulo anterior. Porque quando ele diz assim, portanto, ele se refere a algo que já passou. Então, portanto, nós também o quê? Algo que já foi escrito e explicado no capítulo anterior. E o que é que diz no capítulo anterior para que nós também tenhamos o cuidado, o zelo e continuidade de prosseguir? Então, nós vemos aqui, vamos voltar ao capítulo 11 de Hebreus. Não vou ler o capítulo todo, porque, na verdade, esse capítulo ele é um pouco longo, tem 40 versículos, mas eu quero ler do 35, para que a gente tenha uma visão. Porque o capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo que fala sobre a fé. Então, fala sobre a fé de Abraão, de Baraque, de Sansão, a fé de Daniel, de muitos outros homens que pela fé fizeram maravilhas. Deus livrou da fornalha de fogo ardente, da cova dos leões. Deus pela fé fez Abraão, Noé. Então fala no contexto, é legal, é ótimo você ler o capítulo 11. Mas quando chega no versículo 35, ele continua a falar de fé, mas agora é a fé que realmente é exercida pelas pessoas, por você e pelos nossos antepassados, do qual essas pessoas, mesmo tendo muita fé, mas não conseguiram aquilo que desejavam. Mas também não perderam a fé. Aí está a importância, a visão do que nós queremos trazer neste momento, nesta palavra. Então vamos ler Hebreus 11, 35. Diz assim, olha: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma ressurreição. Então, algumas mulheres no passado receberam os seus mortos, ressuscitaram os mortos. Nós vemos Jesus ressuscita a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro.
Vemos lá no Antigo Testamento também casos de ressurreição de Eliseu, ressuscitou também um jovem, e outro foi ressuscitado quando foi jogado na cova de Eliseu, e quando foi colocado lá, o camarada ficou vivo de novo. No mesmo lugar que Eliseu foi sepultado, passou-se os anos, aí alguém morreu, jogaram ali também. E aquele homem, quando caiu ali em cima, ressuscitou. Pedro, quando andava, a sombra de Pedro curava várias pessoas. Tudo isso é questão de fé, poder de Deus. Mas alguns aqui, como fala, não aceitando o livramento, alguém dizia assim, olha, nega esse Deus, nega a Jesus, adora o meu Deus que eu te deixo viver. E ele dizia, não vou negar o meu Deus nem por 1 minuto, 5 minutos, nem por uma palavra, porque tinham convicção daquilo que eles estavam crendo. É necessário convicção na vida. Ninguém pode viver na vida como uma pessoa volúvel. Temos que ter convicção na vida. Você tem que ter convicção. Em que é que você está crendo realmente? Em que ou em quem você põe a sua confiança? Se você põe confiança realmente em Deus, que eu acredito que seja o mais natural, então você tem que viver, ou deve preparar, deve demonstrar a sua fé em viver realmente para Deus. Não agora sim, depois mais ou menos, depois não, depois sim, e vai e vem. Isso não agrada a Deus. A Deus não agrada. Alguém pode viver até com uma vida desse jeito, do mais ou menos, demonstrando na frente de irmãos, demonstrando a igreja, mas o seu proceder está distante de Deus. Não se pode viver dessa forma. Ou se entrega de coração inteiro a Deus, ou está distante de Deus. Esta é a verdade. E para que você realmente esteja diante de Deus, se entregando verdadeiramente a Deus, é necessário que você se esforce para isso. Não para mostrar às pessoas, mas que tenha um coração realmente lançado para Deus, sem cerimônias, e tenha diante de Deus um coração com sentimentos verdadeiros para Deus. De ser alguém que esteja dizendo, eis-me aqui, eu vou fazer. Será que estão precisando de mim? Será que Deus está necessitando de mim alguma coisa? Será que a igreja do Senhor Jesus está necessitando de mim nesse momento? Se não sabe, pergunta. Se expõe. Porque quem realmente está, ninguém precisa estar dizendo, vamos, vem, vai. Vemos aqui pessoas que elas tinham a convicção dela, e ninguém precisou dizer, rapaz, olha, não nega não, vê se então vai. Né? Ele dizia simplesmente, eu tenho minha convicção, eu vou morrer agora. Olha aqui, para não aceitar o livramento e alcançar o melhor ressurreição, foram torturados. Tortura, sofrimento, negue. Porque uma coisa é matar logo, pronto. Mas outra coisa é ser torturado. E o cara ali, nega, diga não que você para. Diga não que você está livre. Diga não para Jesus. E o cara dizia, não posso negar aquilo que eu creio. Não era uma fé superficial. Mas era uma fé profunda que fazia parte do seu ser. Esta fé que Deus quer no teu coração. Na vida ou na morte, no sofrimento, na dor, na fartura, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não deve ser uma fé apenas porque aquele que tem fé não adoece, como muitos aí imaginam isso. Muitos que têm fé têm que viver uma vida abundante,
Então esses homens todos estavam no pecado. O próprio apóstolo Paulo, os apóstolos de Jesus. Alguém diz, não, mas isso foi no Antigo Testamento, mas esses que eu estou dizendo é do Novo Testamento, é da graça. Quantos padeceram pela perseguição do Império Romano por 313 anos, até a vinda de Constantino, imperador romano, que agora fez com que o Império Romano fosse cristão. Então, observe, irmãos, versículo 37, foram apedrejados, neguem, não, então tome pedrada, e morreram, como no caso de Estevão. Aqui, cerrados, tentados. Já imaginou alguém deitado e uma serra começar a serrar o camarada pelo meio? Devagarinho e sem anestesia? Não era nem uma cirurgia. E muitos, para fazer parte desses muitos que sofreram todas essas situações, era necessário que realmente se acreditasse naquilo em que se acreditava. Tivesse convicção naquilo que acreditava. Olha aí, mortos a fio da espada, andaram vestidos em peles de ovelhas. Por quê? Porque não tinha roupa. Perdeu a roupa, acabou e não tinha condições de comprar, não tinha dinheiro para comprar. Hoje nós temos roupas aí, todo dá um, faz a outro. Mas naquele tempo não tinha indústrias para confecção de roupas. Roupa era cara. Tem que ser feito manual, o tecido, para depois ser costurado de peles de animais. Do pelo, normalmente. E eles viviam diretamente das peles, olha. E de cabras, de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Estavam em aflição. E pediam a Deus também, Deus, Senhor, me socorre, me livra. Mas esses que estão sendo citados aqui, que nem o nome é colocado, nem o nome foi posto, estão anônimos. Você só vai conhecer ele quando chegar lá. Mas não deixaram de seguir ao Senhor. Ah, mas hoje alguém fica assim porque pediu isso a Deus, eu estou passando isso e passando aquilo, Deus não me deu, Deus não me socorreu, já pedi tanto, vamos para a igreja? Não vou não, não vou para a igreja. Por que você não vai para a igreja? Eu estou triste. Triste com o quê? É porque eu pedi tanta coisa a Deus, ou seja, essa tristeza significa revoltado com Deus. Eu estou revoltado com Deus. Aí não vou para a igreja. Não desejo mais de estar seguindo, estou até esfriando, não perde até a vontade de continuar. Mas por quê, meu? Não, porque eu pedi um emprego e Deus não me deu. Ah, eu pedi uma namorada, eu pedi um namorado tanto tempo que eu estou querendo e Deus não me dá. Já faz anos, pastor, já faz anos que eu venho pedindo e não chega. Amém, até que você chore. Mas não pode deixar de seguir a verdade simplesmente porque você não recebeu aquilo que deseja. Pelo menos ainda não recebeu. Esses daqui nunca receberam. Morreram. Mas não receberam o livramento das mãos dos seus algozes. Não receberam o livramento daqueles que estavam lhe fazendo mal, dos torturadores. Não receberam, padeceram mesmo. Isso não quer dizer que eles tinham menos fé do que os outros que foram livrados. Não quer dizer isso. Quer dizer que eles tinham fé e acreditavam que estavam com Deus, que na vida ou na morte, possuindo ou não, eles continuavam com Deus
e não abria da parada. Agora, isso não era somente homem, tinha mulheres, tinham crianças, adolescentes, jovens, que tinham a mesma condição, homens velhos, e diziam, não, é isso mesmo que eu creio, e fim de festa. Eu tenho certeza, eu sei em que eles tenho crido, eu sei em que estou crendo. Se a minha vida encerra aqui, se a minha vida encerra nesse momento, encerra nesse momento, mas eu continuo com o Senhor, aleluia. Não é? E aqui ele continua, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno da presença deles, porque eram homens fiéis a Deus. Seja fiel ao Senhor. Abra o coração mais e mais. Mas eu tenho meu coração aberto, pastor. Amém. Continue com ele aberto e abrindo mais, escancarando. Mas meu coração está fechado. Abra. Abra o coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida para que entre convicção, certeza. Porque é uma luta constante da carne contra o espírito, como fala em Gálatas no capítulo 5. Homens qual o mundo não era digno. Não era eles que era digno de viver, não. Mas era um mundo, um sistema que não era digno de que eles estivessem no meio, porque eles eram homens cheios de fé. Fé que Deus existe, fé que Deus estava com eles, fé que eles não estavam só. Fé que você não está só. Fé que você crê em Deus. Isso é fé. Acabou. Perdi tudo, mas não perca a fé. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. Nada. Porque nada disso tem valor. Será que alguém tem uma vaguinha no caixão para levar a sua casa, a sua cama, as suas roupas, levar seus bens materiais, tudo o que ele conseguiu, vai levar para onde? Só se for para debaixo da terra. Simplesmente. Ah, mas eu quero ser enterrado com tudo dentro. Tá bom, cava um buraco bem fundo, joga tudo dentro e pronto. Mas se deteriorar tudo, acaba tudo. Porque ninguém vai levar para o outro lado nada. Então, se Deus te abençoa para que você tenha legal aqui, amém, glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te abençoando. Mas que isso não seja o fundamento do Evangelho. O fundamento do Evangelho é a salvação da tua alma para a eternidade. Condenado já está. Condenado todos nós, toda a humanidade condenada a o quê? Prisão perpétua no inferno. Pronto. Jesus veio para salvar, para libertar. Essa foi a função de Cristo. Errantes pelos desertos e montes, fugitivos, fugindo. E pelas covas e cavernas da terra, escondendo, passando necessidades. E todos estes, tendo tido testemunho da fé, olha aí, a fé, não alcançaram a promessa. Qualquer um de nós pode não alcançar. Mas eles não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, Deus agora era o quê? Qual era a promessa? A salvação da vida eterna com Deus. E eles morreram sem isso. Morreram com Deus. Mas não existia um outro lugar que ele fosse, se não fosse o lugar dos mortos, o Hades, lugar dos mortos. E eles todos que morreram na fé foram para lá. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles foram para lá. E muitos outros. Com a vinda de Cristo, agora eles saem de lá, daquele local dos mortos, e recebem agora a libertação com a vinda de Cristo. Então eles morreram sem ver. Mas você tem conhecimento do Cristo que libertou a eles do passado, do Antigo Testamento,
e agora você está no Novo Testamento, você tem Cristo. Então esses homens, pela fé, eles trabalharam bastante e morreram crendo, mas receberam também. Alguém pode dizer, e aí, não adiantou nada? Adiantou sim, porque eles foram salvos, estão com o Senhor. Isso é que importa. Estão com o Senhor. A quem morreu há 2, 3, 4 mil anos atrás, está com o Senhor. É importante que Deus nos criou para uma existência eterna. Existência eterna. Vida com Jesus ou existência eterna sem Cristo no sofrimento eterno. Aí são os dois caminhos, são os dois lugares, não tem o terceiro, não tem o meio termo, não tem meio caminho, ou um ou outro, ou céu ou inferno, ou Deus, ou Jesus e Deus, ou o inimigo, Satanás. Não tem terceiro. A Bíblia não relata terceiro. E se tiver algum outro livro relatando alguma coisa diferente daqui, é maldição, é obra do diabo, não é de Deus. Porque a obra de Deus é a Bíblia Sagrada, só a Bíblia. Acabou. Não tem outro livro. Ah, não, mas eu vou ler o Evangelho de não sei quem, não sei quem. Treva. Treva pura. Apenas a Bíblia Sagrada. Esta é suficiente para a salvação. É suficiente para dar o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Do Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus Filho. Só a Bíblia. E mais ninguém. E mais nenhum outro livro. A Bíblia é sagrada. A Bíblia dos crentes. Não é outra Bíblia que vem a ser inventada aí por... Como existe outro tipo de Bíblia aí que não tem a ver com a Bíblia dos crentes. É diferente. Os escritos foram manipulados. Mas isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é você, com a sua fé, obedecer a Deus, olha. Aí ele diz assim, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? O embaraço, as coisas que dificultam, gente. Você tem que se afastar, eu tenho que me afastar daquilo que se torna obstáculo, não é que seja pecado, mas se torna obstáculo para que eu continue a servir a Deus. Mas como pode acontecer? Como pode existir isso? Existe sim. Então eu vou e começo a me ocupar com várias outras coisas aqui na terra. Não estou cometendo pecado, estou apenas me ocupando em muitas outras coisas e não tendo tempo, não investindo meu tempo em Deus, em conversar com Deus, em saber o que Deus quer para a minha vida, quais são os planos de Deus para a minha vida, quais são os planos de Deus para a tua vida. Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Deus tem um plano maravilhoso. E o principal dele é te salvar, é te levar para morar com ele. Mas e aqui na terra, na trajetória da tua vida? Você sabe quais são? Você tem essa comunicação de sentir a presença de Deus em você? Você com os olhos fechados, orando, você com os olhos abertos, orando, conversando com Deus, enfim, deitado, sentado, ajoelhado, andando, conversando. Os planos de Deus para a tua vida. É importante, porque ser crente, ser evangélico, é muito mais de que dizer eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. É necessário intimidade, é necessário relacionamento com Deus. Isto é o evangelho realmente. Porque muitos que disseram sim para Jesus, e no dia quando o Senhor Jesus vinha buscar a sua igreja, a Bíblia relata que muitos desses vão ficar. Não vão seguir, não vão subir para a glória do Senhor, porque não tiveram relacionamento com o Senhor. Viveram as suas próprias vidas, colocando Deus como um escudo, mas viveram as suas próprias vidas. Pois o evangelho é diferente.
Não é eu viver minha própria vida. Não é você viver a sua própria vida. É você viver a vida de Cristo em você. É deixar Cristo viver em você. Cristo viver a vontade de Deus, fazer parte da tua vontade. Você começar a sentir a vontade de Deus e começar a que a sua vida seja para fazer a vontade de Deus. Como fazer a vontade de Deus? Isso aí é uma pergunta que muita gente não tem resposta. Mas Isaías 59, 2, o livro do profeta Isaías, diz assim, olha: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, os vossos desejos das coisas do mundo, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não vos ouça, para que as vossas orações não sejam atendidas. O pecado é como colocar uma capa por cima de algo. Você encobre, bota uma capa, um pano aqui por cima, vocês vão ver o quê? Um pano aqui por cima. Vocês não vão me ver mais. Assim é o pecado. O pecado cometido pelas pessoas faz a separação, afastamento, aleluia, entre Deus e as pessoas. E o que é que acontece com isso? Aqueles que estão dessa forma, como vão poder saber de Deus o que Deus quer para as suas vidas? Mas eu estou assim porque eu não sou crente. Tudo bem. Comece a dar o primeiro passo, entregando sua vida a Cristo, para que você venha a estar experimentando, andando, começando a andar, a engatinhar no caminho do Senhor. Mas eu já sou crente. Mais um motivo de ter uma busca mais profunda. Não é somente buscar. O buscar é muito importante. Mas o mais importante é deixar a prática, os desejos deste mundo, para começar a buscar mais a Deus. Porque se alguém continua praticando aquilo que não agrada a Deus e está buscando Deus, como? E a Bíblia diz aqui que nós estamos aqui uma infinidade de testemunhas, uma nuvem, uma grande nuvem de testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que estão olhando a você. As pessoas estão lhe vendo. Os anjos do Senhor estão lhe vendo. Porque nós parece que nós estamos apenas em um mundo humano, mas esse mundo também, nele, reina o mundo espiritual. O mundo espiritual está reinando na minha vida e na sua vida, seja você crente ou não. Porém, para aqueles que estão buscando com um coração sincero ao Senhor, o reino dos céus já é chegado. Mas aqueles que ainda não estão buscando de um coração sincero a Deus, de um coração entregue plenamente a Deus, estão vivendo também em um reino, que não é o reino de Deus, mas é o reino das trevas. Então, eis o grande desejo da prática das coisas que são contrárias à vontade de Deus. Nós vemos pessoas que sofreram, até a própria vida foi retirada deles, de modo com sofrimento e grande, mas não se afastaram de Deus, porque eles tinham convicção, aleluia. Eles não ficavam com raiva de Deus. Pelo contrário, eles estavam buscando mais. E quando dizia, olha, Senhor, pela vida ou pela morte eu estou contigo. E vou continuar contigo.
mas de uma maneira do qual eles tinham também ações. É necessário ter ação, obra, ação. Não é apenas uma coisa fictícia, uma ideia, mas a fé, ela é composta pela ação. A fé sem obras, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Não tem vida, não serve para nada. Eu tenho muita fé. Sim, está fazendo o quê? Para que a fé seja concretizada. Tenho muita fé. Tem muita gente que tem muita fé em muitas coisas. Coisas materiais, tem fé que vou conseguir isso, tem fé que vou fazer aquilo, tem fé nisso, tem fé naquilo. São muitos tipos de fé. Tudo bem. Mas a fé que a Bíblia traz para mim, traz para você, a fé, a essência, a sublime fé, é a fé para a salvação, a fé da existência da pessoa de Deus na tua vida. E quando alguém realmente tem fé em Deus, as atitudes dele demonstram. As atitudes dela demonstram. É aquela pessoa que está ali. Estou puxando a corda. Porque tem aqueles que puxam a corda. E tem aqueles que precisam ser puxados pela corda. Aonde você está nesta corda? Você está puxando a corda da obra de Deus? Ou você está sendo puxado? É necessário que ele puxe. Embora que qualquer um de nós pode ser puxado, temos as nossas fraquezas, temos as nossas necessidades, nós somos humanos, mas a sua vida sempre foi assim? Sempre sendo puxado? Sempre estou fraco? Sempre me chame que eu vou. Quando precisar, me chame. Ou aquele que diz, não precisa me chamar não, eu já estou lá. Eu estou puxando a corda também. Eu estou junto. Fé. Deixe a sua fé crescer. Ajude a sua fé crescer, tomando iniciativas com respeito às coisas de Deus. Iniciativas de falar a palavra de Deus àqueles que não conhecem Deus. Iniciativa de se prontificar para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para as necessidades que Deus mostra para você. Mas eu não vejo nenhuma necessidade. Pergunte àqueles que estão na frente da obra. Ore para que Deus lhe revele, porque Ele revela também para você. Por que não vai revelar você? Revela você também, pois você é tão importante quanto qualquer um outro. Ninguém é melhor do que você, nem você é inferior a ninguém. Todos somos iguais. Deus fala com todos, com muito amor, com muito carinho. Deus quer se revelar cada vez mais a você e a mim. Tem uma palavra que eu sempre gosto de dizer, que cada um tem um tanto de Deus que quer. Porque o tanto de Deus que se quer é o tanto de Deus que se busca. Quem busca muito, tem muito de Deus. Quem busca pouco, tem pouco de Deus. E quem não busca, nada tem de Deus. Então, isso é uma questão que às vezes nós queremos jogar uma responsabilidade que é minha, que é sua, para Deus. Se Deus quiser, Deus me modifique. Deus quer te modificar para melhor. É vontade de Deus na minha vida e na vida sua e na vida de toda a humanidade. É a vontade de Deus, pura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, é vontade de Deus, o amor de Deus é pelo mundo, é por todos. É por mim e por você. Agora, o seu relacionamento com Deus pode aumentar, diminuir ou estagnar. Depende de você. Porque Deus está ali disposto, disponível para com você. Agora, você está disponível para Deus? Ou não tem tempo? Ou está muito ocupado, ocupada com as coisas suas ou de outros? Talvez nos ocupamos ali, Jesus tinha Marta e Maria. Jesus está pregando na casa dessas duas irmãs. Maria foi e sentou aos pés de Jesus ali, recebendo a palavra, alimentando-se espiritualmente, se enchendo de Deus. Marta correu para fazer o almoço, fazer a comida para Jesus, para os discípulos, para aquelas pessoas ali todas, e ficou só. E ninguém estava ajudando ela. E ela corre ao Senhor Jesus e diz: Senhor, estás aí pregando, está todo mundo aí junto. Marta, ou Maria, está aí, ó, sentadinha só ouvindo, e eu sozinho lá dentro fazendo tanta coisa. Jesus olha para ela com grande amor no coração e diz: Marta, Marta, por que você está tão assim atribulada, tão cheia de tantos corre, Marta? Calma, Marta. Tem calma na vida. A vida não quer pressa para nada. Deixa de ansiedade. Deixa de estar correndo feito um louco, feito uma louca. Atrás de quê? Correndo atrás do vento? Tem calma. As coisas de Deus acontecem na tua vida naturalmente. Tem calma. Filipenses 4,6 diz: não fiqueis inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor, em súplicas e orações. Ora, o que é que Deus está dizendo para você agora? Tenha calma. Ele diz assim para Marta: olha, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a parte que você está escolhendo? Qual é a parte que você está vivendo? É a melhor parte? É a palavra de Deus. A melhor parte é o Evangelho do Senhor. A melhor parte é você começar a investir o seu tempo. Não é perder tempo, é fazer investimento para a eternidade. Como alguém que põe dinheiro dentro de uma caderneta de poupança, põe dinheiro em investimentos, em lucros daqui e dali, sai investindo dinheiro para que ele cresça. Qual é o investimento que você está fazendo na sua vida? Você está investindo como Marta, que está deixando as coisas de Deus de lado, porque você tem muita ocupação com as suas próprias coisas, ou tem muita obrigação, muita tarefa com as coisas dos outros, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro? Ou você simplesmente diz: olha, tem tanta coisa para fazer, mas eu vou primeiramente, ou vou também deixar um tempo para Deus, para olhar para mim. Olhe para você. Viva também para você. Não é o viver, o egoísmo. Eu vou me afastar da igreja para viver para mim. Não. Viver para você, que eu estou dizendo aqui, que você entenda, é você começar a investir tempo na sua vida espiritual. Investir tempo na leitura da Bíblia. Investir tempo nas orações, nas conversas com Deus. No querer conhecer mais Deus. No investir na obra de Deus, trabalhar para o Senhor. É isso aí, querida igreja, queridos irmãos, ouvintes, você que está assistindo esse vídeo.
esses homens lá no passado sofreram. Portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, devemos também seguir este exemplo. Não importa o que as pessoas venham a falar de você, desde que você esteja fazendo a vontade de Deus. Se você está na contramão do mundo, é provável que você esteja na mão certa de Deus. Mas se você está assim com o mundo, está andando na mesma direção do mundo, é bom ter cuidado. É bom repensar. Até que ponto você é servo, é serva de Deus. Jesus te ama. Jesus quer você com Ele. Jesus quer que você esteja eternamente com Ele. O amor de Deus é muito, muito grande por você. Não esqueça disso. Mas você tem necessidade. Eu tenho necessidade de tomar iniciativa em realmente definir o que realmente eu quero para mim. No que eu quiser, eu vou ter que tomar uma iniciativa. No que você quiser, você tem que tomar uma iniciativa. Pois se você ficar neutro, como Pilatos disse, põe água aqui, eu lavo as minhas mãos. Ou seja, te vira para lá. Como alguns dizem de uma forma ingênua, seja o que Deus quiser. Ou seja, tudo bem, seja o que Deus quiser, mas não com o pensamento dessa natureza, como está dizendo, eu desisto de tudo, eu jogo a toalha para lá e chuto o pau da barraca, como muitos dizem. Não é assim. Eu tenho que saber o que eu quero. Você tem que saber o que você quer. Você quer Deus? Então viva uma vida como realmente quem quer Deus. É isso. É simples. Viva a vida como realmente aquele que quer viver Deus. Que quer Deus. Mas eu quero mais ou menos Deus, então você está vivendo e vai viver uma vida de mais ou menos Deus. Cada um está vivendo naquilo que crê e o tanto que crê. Eu preciso acrescentar a minha fé. Você precisa aumentar também a sua fé. Mas para isso é necessário que eu queira aumentar a fé. Porque se eu estiver satisfeito nesse patamar, neste nível, assim também eu vou continuar vivendo. Os resultados competem a Deus. Mas bom é conhecer mais a pessoa de Deus. Porque quanto mais juntinho a gente chega de Deus, mais vontade, mais amor a gente começa a sentir por Ele, mais desejo da pessoa dele. Pensa nisso. Medita nesta palavra e vê que entende o fundamento daquilo, os planos de Deus para a tua vida. Deixa Deus executar os planos que Ele tem na tua vida. Deixa Ele executar. Abre o coração. Eis-me aqui, Senhor. E vai se jogando nas coisas dele. E você vai ver a execução acontecendo. Deus te exaltando, te levantando e dando paz, alegria na alma, desejo de mais da presença dele. E assim, uma vida saudável e agradável. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, quero orar por você e com você. Feche os olhos e oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eterno e santo, neste momento, querido Deus, eu te apresento esta palavra, Pai, e te peço que grave ela em nossos corações, para que, Deus eterno, nós venhamos a estar cada dia, cada momento mais fortalecidos na fé, Deus.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu filho, tua filha, ou este que está assistindo a este vídeo, Deus, vai abençoando a ele, a ela, vai abençoando a seus familiares, vai levando paz, o desejo, Pai, acrescenta o desejo em nossos corações, para que possamos mais e mais estarmos juntos contigo, te adorando e sendo renovados pela presença da tua palavra em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e eternamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está aí participando e tem assistido a este vídeo. No nome de Jesus. Amém.